Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. O que foi que houve anteriormente a esse texto, no capítulo 18? Ela impôs a religião dela, ela impôs, não é opção, é impor. Impor é uma ordem que você não pode refutá-la, é acatar, tirania. E aí só que os servos de Deus morriam, mas não se rendia. Elias fez um desafio no monte por nome Horebe. Disse, vamos, reúnam todo o povo. Anteriormente a isso ele disse, mediante a minha palavra não irá cair nem um pingo de água, de chuva, nem haverá orvalho, aquela neblina. E assim Deus assinou embaixo. Aprovado. Foi 3 anos, 6 meses sem chuva. Aí a seca, aí já sabe, né? A calamidade que é feita. Ele lança um desafio. Eu desafio os profetas de Baal a subirem comigo no Monte Horebe. Aí chega lá, naquela época era feito sacrifício, a adoração era feita sacrifício. Aí ele disse, o Deus que respondeu com fogo do céu, sem ninguém pôr fogo no holocausto. Esse é o Deus da nação. Aí acharam que foi bom esse negócio, tá certo. Aí foram. Chegou lá, Elias disse, vocês podem ir primeiro. Mata a novilha aí, tinha 2 novilhas aí, vocês escolham qual que vocês querem. E ele lá sentado e o pessoal fez os rituais dele, se cortavam, gritavam, Baal, Baal, Baal. E Baal era longe. E Elias assistindo tudo. Aí deu meu dia e nada, ia descansado. Aí Elias disse, talvez esteja dormindo ou viajando, não. O servo de Deus é ousado mesmo, para a glória de Deus. Ele disse, agora deixa eu ir. Ele consertou o altar, se pôs de joelho e disse, Pai, para que teu nome seja glorificado. Responde-me, Pai. Aí anteriormente a isso, as coisas de Deus, irmão, ela foge da lógica humana. Não adianta eu querer tentar explicar Deus, como tem um louvor, que ninguém explica a Deus. Do crente ao ateu, ninguém explica a Deus. Não adianta, não bote não. O cara vai ficar louco. Já pensou água como combustível, seu carro? Ele encharcou por 3 vezes as lenhas, para ficar bem fácil o negócio, para ver que não tinha nada de enrolação. Aí ele põe-se de joelho, bota o animal cortado em cima, se não me falha a memória, e clama ao Deus do céu Todo-Poderoso. Aí papai responde com fogo, que lambe as pedras, a lenha não fica nada, lambe é tudo. Esse é o Deus que precisamos conhecer e servi-lo de corpo, alma e espírito, que muitos de nós não conhecemos. Jesus foi bem enfático em dizer em Mateus 22, 29, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus, a capacidade de Deus. Porque quando nós passamos a conhecer a grandiosidade desse Deus, problemas que vêm de encontro a nós, você não ficaria tão desesperado como as pessoas ficam por não conhecer esta palavra e não conhecer o Deus Criador dos céus e da terra. Ficam apavorados, desesperados, apesar que Elias aqui vai ficar também. Mas aí o Espírito Santo de Deus, no momento certo, como Jesus fala em João 14, 26, dizendo que Ele é o Consolador. Aí Ele vem e chega para mim e para você, meu filho, minha filha, não desista. Ainda não é o fim. Então, depois de tudo isso, Elias mandou matar os profetas dela. Aí o que foi que ela fez? Então Jezabel mandou um mensageiro dizendo a Elias, assim me faça aos deuses o que bem quiserem, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Ela mandou o recado para ele. Ele mandou matar os profetas, vou mandar matá-lo também. Ele vai morrer, ou seja, ele estava agora sob ameaça de morte. O que vendo ele se levantou para escapar com vida, fugiu, chegando a Berseba, que é de Judá, o reino do sul. Deixou ali o seu moço, tinha um rapaz que auxiliava ele. Aí no versículo 4 diz, ele, o Elias, porém foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, de uma árvore, e pediu para si a morte, disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Então o anjo o tocou e lhe disse, levanta e come. Aqui a gente vê os dois cansaços, o cansaço espiritual e o cansaço físico. E Elias, como muitos de nós seres humanos, quando se depara diante de uma situação irreversível, a gente pede logo isso aqui, a morte. A morte. Colocamos um ponto final na nossa ótica e lógica humana. Mas para Deus ele colocou uma vírgula. Quando se tem uma vírgula numa frase, quer dizer que ela continua. Ou seja, às vezes para nós parece que é o fim, como para Elias. Mas não era o fim. Para Elias, ele ainda tinha missão a cumprir. Para a glória do nome do Deus Todo-Poderoso.
A gente precisa, irmão, muito conhecer sobre esse Deus. A gente só fala, não, eu creio em Deus, eu creio em Deus, eu creio em Deus. Sim, mas quem é esse Deus? Quem é ele? Como é que ele trabalha? Aí o cara fica voando na maionese. Precisamos conhecê-lo. Aqui está a revelação sobre ele, a sua palavra. Aí Jesus veio a esse mundo para revelar mais ainda sobre o Pai. Evangelho de Lucas 10, 22, ele diz: ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. O apóstolo Paulo, escrevendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, ele fala de alguém que conhece mais profundamente ainda. Ele diz assim, relacionado ao entendimento, às coisas concernentes a Deus, as coisas espirituais. Ele diz: assim como ninguém conhece o homem a não ser o espírito do homem, ou você mesmo conhece a você mesmo, assim também ninguém aconselhou a Deus a não ser o Espírito Santo de Deus. Ele conhece as profundezas de Deus. É por isso que é Ele que rege a igreja, é Ele que determina as regras da igreja, ou seja, aqueles que se convertem de verdade ou estão prestes a se converter. É Ele que vai disciplinando, doutrinando o ser humano. De que maneira? Colocando em mim você a sede de ouvir a palavra, de ler a palavra, de ver testemunhos, louvores. Isso é o trabalhar do Espírito Santo, Ele chamando para conhecermos mais e mais a Deus de perto. Lembro-me também de Jó. Jó vai dizer, depois de toda a aprovação, através também das adversidades da vida, é uma oportunidade para conhecermos Deus mais de perto, saber como Ele trabalha. Na vida de Jó, perdeu 10 filhos, todas as suas riquezas. No capítulo 42, ele vai dizer: eu conhecia Ele só de falar, agora eu conheço Ele de vista, ou seja, agora eu tenho experiências com Ele. Como eu gosto, vez ou outra, de falar. Como é que eu vou saber e dizer que Deus abre porta se a porta não se fechar na minha vida? Como é que eu vou dizer que Deus cura se a enfermidade não me alcançar ou alcançar alguém que eu conheça e eu orar e Ele curar? Como é que eu vou saber disso? Como é que eu vou saber se o que está na sua palavra, conforme Marcos 16, Jesus disse: quem crê em mim expulsará o demônio, curará enfermo e falarão novas línguas. Quando eu li isso, eu acreditei. Exemplo, foi teoria. Aí eu digo, agora eu quero na prática. E graças ao bom Deus, essas três promessas, elas se cumpriram na minha vida. Já vi curas, expulsações de demônio. Como disse o pastor para mim, como é que você vai saber se você tem um dom de cura? Agora, quando Ele quer, quem cura é Ele, eu não faço nada, apenas sou o canal. Como é que você saberá que Ele cura se você não orar por uma pessoa que está enferma? Ou seja, o Jesus que operou no passado, juntamente com os discípulos, Ele opera hoje. Ele não mudou. Então somente nós temos que aprender a buscá-lo com todo o coração e crer verdadeiramente no seu trabalhar, no seu agir. Então Elias pediu a morte, Deus envia um anjo, ou seja, Ele enviou o socorro, a resposta que Elias precisava. Quando Elias pensava que era o fim, chegou o socorro da parte dos céus. E olhou, e eis que a sua cabeceira, o anjo toca a ele e disse: levante-se, Elias. Estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Então comeu, bebeu e tornou a deitar-se. Aqui a gente aprendemos o quê? Deus conhece nossa necessidade. Deus sabia que ele estava com fome e sede, e Ele mandou a quantidade certa. Deus é maravilhoso. Como dizia um pastor, o qual eu congreguei com ele, Deus não é bom demais, Ele é na medida certa. Ele é tremendo, Ele é fiel. Então Deus enviou a provisão que Elias precisava, a água e o pão. Aí o que aconteceu mais? E o anjo do Senhor voltou uma segunda vez. Aí ele comeu, estava cansado fisicamente, né? E espiritualmente. Faz-me lembrar de Mateus 11, 28 ao 30, que Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde, e encontrarei descanso, conforme Elias estava precisando, para a tua alma. Feito às vezes eu gosto de dizer, nem sempre quando a gente vê uma pessoa sorrindo, quer dizer que ela esteja feliz. Só Deus e ela sabe o quanto ela está quebrada por dentro. E só o Senhor Deus, que conhece, sonda e examina o coração, pode juntar os pedacinhos e fazer de mim e de você um vaso novo e escrever uma nova história. Agora a gente tem que, como disse Tiago, se achegar a Ele de verdade. Aí o que aconteceu? Com essa comida, no versículo 7, o anjo do Senhor voltou segunda vez. Aqui a gente vê que Deus é um Deus de oportunidade. Como Ele tem feito, né? Todos os dias Ele nos concede uma nova oportunidade de viver, de servi-lo, de trabalhar, e várias coisas. Temos motivos, N motivos para agradecer ao Pai Celeste.
E o anjo do Senhor voltou a segunda vez e tocou e disse-lhe: levanta e come, porque te será muito longo o caminho. Ou seja, a tua história não acabou. Tu está pedindo a morte, mas o céu não é o momento certo que o céu vai te recolher. E observamos, como eu disse de princípio, nem a morte ele experimentou. Deus nem sempre vai vir pelo caminho que eu e você espera. Nem sempre vai usar a pessoa que tu deposita tanta confiança nela. Não, a minha ajuda vem dali. Aí tu decepcionas. Aí Deus, para mostrar que é Deus, ele envia outra pessoa que tu nem menos esperava. Quem nunca passou por isso, né, doutor querido? Deus é fiel, irmão. E precisamos aprender a ser fiel a esse Deus. E ele é fiel mais ainda com quem tem compromisso com sua palavra. A gente sem merecer, sem reservarmos tempo para orar, para ler a palavra. Ele já faz tão grandes coisas em nossa vida. Imagine o cara verdadeiramente reconhecendo que é um pecador e entregar a sua vida verdadeiramente para ele e andar conforme seus preceitos. Meu amigo, aí é que o negócio fica maravilhoso. No versículo 8, finalizando aqui por causa das horas, diz que levantou-se, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus.